Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez passando por aqui para deixarmos uma meditação, uma porção da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando em Marcos, capítulo 9, versículo 21 até o versículo 24, que diz assim: E perguntando ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus perguntando para o pai. E ele disse-lhe, desde a infância. Grave isso e não esqueça, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E disse-lhe o pai do menino, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse texto é um pouco complexo quando nós vamos discorrendo nele. Por quê? O primeiro ponto que a gente precisa se perguntar aqui e perguntar ao texto bíblico é: se Jesus é conhecedor de todas as coisas, por que é que Jesus está perguntando para o Pai quanto tempo aquilo está acontecendo? Será que Jesus não sabia quanto tempo o Pai estava passando por aquela situação? É claro que sim. Mas por que Jesus pergunta? A impressão que dá é que Jesus, antes de fazer alguma coisa para o Pai, ele queria fazer no Pai. Porque o que acontece? O que eu vejo nesse texto aqui é que Jesus quer tratar o coração do Pai. Porque quando ele começa a dialogar com Jesus, o que as suas palavras transmitem é uma frustração, é uma falta de fé, uma falta de esperança no coração por conta do cenário que ele já está vivendo há muito tempo. Quando o texto vai dizer que ele responde para Jesus, quando Jesus pergunta quanto tempo que aquilo está acontecendo, o texto diz que ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, desde a infância. Isso aqui dá uma impressão que há muito tempo aquele pai está vivendo aquele cenário e ele bateu em outras portas e nada trouxe a solução para o seu problema. Até os discípulos de Jesus, o pai procurou, mas os discípulos não pôde fazer alguma coisa. E quando alguém passa por uma situação há muito tempo, é difícil conseguir fé no coração dessa pessoa, porque ela acaba tendo uma dificuldade de acreditar em um cenário diferente do que ela já está acostumada a viver durante muito tempo. E quando Jesus chega na vida dessa família, o que eu creio que Jesus está tentando passar para o pai é, olha, antes de fazer por você, eu vou fazer em você. Porque ele olha para Jesus e diz assim, a fé dele está tão pequena, ele está tendo tanta dificuldade para acreditar que aquele cenário ali vai mudar, que ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Espera aí, como que alguém crê e pede para ajudar na sua incredulidade? É porque a sua fé naquele momento ali estava abalada por conta do período que ele já está vivenciando aquele cenário. E às vezes não é diferente na nossa vida. Às vezes nós nos encontramos numa posição em que nós temos a dificuldade de acreditar em alguma coisa, porque a realidade que nós vivenciamos há muito tempo é totalmente oposta ou contrária daquilo que a gente pode querer sonhar no coração de esperar, né? Mas quando Jesus entra na vida daquela família, Jesus trata o coração, trata a fé, trata a esperança do pai. E ele diz para o pai, olha, se você crê, a realidade que Jesus está querendo mostrar ali é que a solução do problema não está em Jesus poder fazer. Porque ele olha para Jesus e diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. A questão não é se Deus pode fazer, se Jesus pode todas as coisas. A questão é se nós estamos tratados o suficiente para acreditar que Ele irá fazer. Eu tenho certeza que muitas das vezes estamos na nossa vida com alguma dificuldade de acreditar que alguma coisa boa pode acontecer por conta de nossos cenários precários, de nossas privações, de nossas limitações, mas eu creio no poder da palavra que quando Jesus entra
no cenário, o cenário ele é transformado, ele é mudado. Sabe, talvez você esteja em alguma situação da sua vida com alguma dificuldade ou com todas as dificuldades de exercer a sua fé, em acreditar que o cenário vai mudar, que a história vai mudar, que a vitória vai chegar por conta do período em que você já está vivenciando há muito tempo de privações, de dificuldades, e você talvez nesse dia está com dificuldade de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. A realidade é que Deus pode tudo, mas a questão é como está a nossa fé mediante aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Eu não sei como em qual área você está com dificuldade de acreditar, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus pode todas as coisas. E Ele diz que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então creia. Creia contra o cenário, creia contra as expectativas, creia contra o seu próprio coração, porque às vezes até o nosso próprio coração nos engana. Até o nosso próprio coração nos faz recair, se encurvar em relação às circunstâncias, às privações, mas fé é diferente. Fé é você acreditar mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas você espera, porque você sabe que Deus ele pode todas as coisas. No cenário aqui não era sobre Jesus, era sobre Ele. E às vezes na nossa vida, dentro de nossas expectativas, com certeza é exatamente assim. Não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre o que eu posso crer. E em controvérsia a isso, quando nós tivermos apegados às circunstâncias, ao contrário, nós precisamos voltar o nosso olhar para Ele. Aí dessa forma, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que a gente pode, mas é o que Ele pode. Não é sobre as nossas limitações, mas sobre o poder dele, que Ele não tem limites. Então vamos crer. Crer com todo o nosso coração naquilo que Ele tem para nós. Agarrar com toda segurança, por mais que as circunstâncias sejam totalmente ao contrário. Deus ele pode todas as coisas. Amém? Medita nessa palavra, acredita, tenha fé, força, foco e o Senhor com certeza entrará na sua história. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.